Oi, me chamo Kelly Caroline e vamos mais para uma aula de física sobre dilatação térmica. Oi, me chamo Kelly. Quanta Bom, na dilatação térmica temos um aumento nas dimensões, já na contração térmica temos uma diminuição. Vamos dizer agora quais são as diferenças que tem entre a dilatação linear, a superficial e a volumétrica. Bom, a sua única diferença são as dimensões. Iremos agora retratar e estudar um pouquinho sobre a dilatação linear. A dilatação linear, ela possui uma única dimensão, que é seu comprimento. Podendo ser o comprimento de uma barra, o raio de uma esfera, a diagonal de um cubo ou simplesmente a distância de dois pontos no interior de um corpo. Onde coloquei o clássico, que é a linha de trilho. Se analisarmos a variação de sua área, chamamos assim de dilatação superficial, ou seja, duas dimensões, que é o seu comprimento por sua largura. Quando estudamos a variação de um volume de qualquer corpo, sendo ele sólido ou líquido, chamamos de dilatação volumétrica. Por que você pode imaginar que líquido se enquadra? Bom, líquido é algo incompressível, que não podemos fazer compressão. Então, não podemos, assim, medir o líquido pelo seu comprimento, pois o líquido ele se adapta a qualquer recipiente assim colocado. Então, a dilatação volumétrica, dizemos que tem três dimensões, que é seu comprimento por sua altura e largura. Vamos agora estudar as seguintes fórmulas para as seguintes dilatações. Bom, são fórmulas simples, porém exigem um pouquinho de cuidado e atenção, pois seu coeficiente não são iguais. Cada dilatação tem seu coeficiente. Na dilatação linear é alfa, na dilatação superficial é beta e na dilatação volumétrica é gama. Bom, na dilatação linear vamos estudar a variação do volume, que é o quanto a barra ela cresce. Então, vai ser a variação do comprimento, vai ser igual ao comprimento inicial vezes alfa, vezes a variação da temperatura. Para todas, a temperatura vai ser seguinte: temperatura final menos temperatura inicial. Bom, já na dilatação superficial, vamos estudar a variação do tamanho do corpo, que vai ser a variação da área, vai ser igual a área inicial vezes beta, que esse beta vai ser 2 vezes alfa, vezes a variação de temperatura. Na dilatação volumétrica, vamos estudar o volume na terceira dimensão. Então, vai ser a variação do volume, vai ser igual ao volume inicial vezes gama, vezes a variação da temperatura. No gama, lembrando, o gama vale 3 vezes alfa. Vamos exercitar um pouquinho nossas mentes agora e fixar bem
pois tem questões, mais uma vez, dizendo e repetindo, tem questões que dão só o alfa, mas tem questões que você tem que descobrir qual vai ser o beta, qual vai ser o gama. Do mesmo jeito, ele pode dar numa questão o beta, mas ele quer saber a dilatação linear. A dilatação linear, ela é com alfa. Então, se você sabe que o beta é 2 vezes o alfa, para calcular a dilatação linear, então vai ser o quê? Vai pegar e vai dividir. No caso, eu quero, vamos dizer, gama. Aí tá lá, dilatação linear, que vai ser o alfa. 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Aí vamos fazer o quê? Para calcular, para achar o gama, vamos multiplicar 3, que ele é o número, que diz que é 3 vezes alfa. Então vai ser 3 vezes 2 a 10 a menos 5, que irá ficar 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Bom, alunos, como já vimos muita coisa teórica, já temos uma base, vamos agora exercitar um pouquinho. Garanto que vocês vão ficar apaixonados, então vamos a seguir. O primeiro exercício vai ser de dilatação linear. Um trilho de aço possui comprimento de 40 metros a menos 5 graus Celsius, considerando seu coeficiente de dilatação linear igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1 a 45 graus Celsius, determine. Letra A, dilatação ocorrida. E a letra B, o comprimento final do trilho. Vamos agora observar as informações, analisar cada uma que a questão nos deu e o que ela quer. Na letra A, ela está pedindo a dilatação ocorrida. Então, vamos colocar a variação do comprimento e uma interrogação. Vamos separar as informações para ficar mais organizados e não ficar confusa depois. Pronto. Logo em seguida, colocaremos também o comprimento inicial, que vai ser de 40 metros. Observamos que tem duas temperaturas. Então, vamos usar a fórmula. Variação de temperatura vai ser igual a temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura inicial foi dada de menos 5 graus Celsius e a temperatura final foi dada a 45 graus Celsius. Vamos reestruturar, colocá-la na estrutura. Vamos colocar variação de temperatura vai ser igual a 45, que é a temperatura final, menos, que é obrigatória da fórmula, não se confunda. Não, porque já deu o menos 5 da temperatura inicial. Não, temos que colocar em parêntese. Então vai ficar 45 menos, abre parêntese, menos 5, fecha parêntese. Vamos agora fazer o jogo de sinais. 45 menos com menos 5 vai dar mais 5. Então, 45 mais 5 vai dar 50 graus Celsius. O alfa dá na questão, que é o coeficiente de dilatação linear. Não devemos esquecer. O que é o coeficiente de dilatação linear é o alfa. Então, o alfa, temos que também notar que a unidade usual dele vai ser graus Celsius menos 1. Isso nos facilita muito na visualização do contexto. Vamos agora para os cálculos, já sabendo todas as informações. Só para relembrar um pouquinho, a fórmula é variação de comprimento vai ser igual ao comprimento inicial vezes alfa vezes a variação de temperatura. Logo vai ficar 40 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5 vezes 50. Vamos colocar aqui do lado um quadro de anotações
e vamos calcular. Vamos pegar primeiro o 40 e multiplicar por 1,2. Vamos deixar a notação científica lá. Não mexemos na notação científica. Até agora. Vamos deixar ela lá, bem quietinha. Então, vai ficar 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. Vamos agora por 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. Vamos agora somar. Vai ficar 48. Eita, mas e a vírgula? A vírgula vai andar quantas casas? Temos que olhar que a vírgula só anda uma casa, então vai ficar 48,0. Vamos agora multiplicar o 48 vezes 50. Vai ficar 0 vezes 8, 0. 0 vezes 4, 0. 5 vezes 8, 40. Sobe o 4. 5 vezes 4, 20. 20 mais os 4, 24. Vamos agora reestruturar. Somando tudo, vai ficar 2.400. Então, bora colocar esses 2.400 aqui já na notação científica. Pois sabemos que vai ficar lá 2.400 vezes 10 a menos 5. Então, para facilitar os cálculos, temos que deixar tudo em notação científica. Vou mostrar depois 2 métodos para ficar melhor. Aí, como assim a gente vai colocar em notação científica? Vai ficar 24 vezes 10 elevado ao quadrado. Por que 10 elevado ao quadrado? Porque 10 elevado ao quadrado vai ser 100. E 24 vezes 100 é 2.400. Temos que contar quantidade de zeros. Então, vamos colocar 24 vezes 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a menos 5. Vamos agora fazer a continha de bases na base 10. Vamos repetir a base. Quando a base é igual, repete a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado ao quadrado mais, abre parêntese, o menos, que já está ali negativo, o menos 5 e fecha parêntese. Vai ficar 10 elevado a menos 3. Que voltamos aqui para a nossa continha, vai ficar 24 vezes 10 elevado a menos 3. Podemos deixar assim, lógico, podemos. Só que é bom ter outra visão, porque às vezes na questão não vai ter notação científica. Então, vamos passar ela para... Vamos tirar essa notação científica. No caso, vamos aqui em mente que eu coloquei um quadrozinho dizendo 10 elevado a menos 3 quer dizer 1.000. Sim, por que tem esse negativo aí, menos 1.000? Porque o sentido da vírgula vai correr para a esquerda. É só para vocês entenderem, não é para vocês colocar ali negativo, não. É só para entender que isso é negativo, porque está correndo a vírgula para a esquerda. Aí vai ficar 0,024. Vamos contar quantos números tem depois da vírgula. Tem o 0, tem o 2, tem o 4. No caso, tem 3 números depois da vírgula. Então, podemos dizer que está certo essa notação. Então, temos assim, se tiver lá no gabarito para colocar a opção em notação científica, vocês vão colocar 24 vezes 10 elevado a menos 3. Se não, vocês vão colocar 0,024 metros. Na letra B, vai ser mais tranquilo. Vamos calcular o comprimento final, que é o que está pedindo. O comprimento final, temos aí que sofrer um pouquinho a mudança. Por quê? Porque ele já dá a variação do comprimento e já dá o comprimento inicial. A variação do comprimento
é 0,024 metros. E o comprimento inicial é de 40 metros. Então, vamos reestruturar. Vai ficar, comprimento final vai ser igual à variação do comprimento mais o comprimento inicial, que vai ficar 0,024 mais 40, que somando vai dar 40,024 metros. A segunda questão é de dilatação superficial. Uma laje exposta ao sol, inicialmente pela manhã, quando a temperatura está a 20 graus Celsius, sabendo que a sua área é de 50 metros quadrados, que o coeficiente de dilatação linear do concreto vale 10 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, e que a temperatura medida diretamente do concreto ao meio-dia atinge 50 graus Celsius. Então, a dilatação superficial sofrida será qual? A primeira coisa a lembrar dessa questão é a seguinte informação, que deu em alfa, não deu em beta, para não perder a sua questão. Alfa vai ser 10 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, para calcular beta é 2 vezes alfa. Então, vai ficar 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Vamos agora relembrar a formulazinha. A variação da área é igual à área inicial vezes beta vezes a variação da temperatura. Temos a seguinte informação, que a área inicial é 50 metros ao quadrado. E temos duas temperaturas que vamos fazer no mesmo esquema da questão passada. A temperatura inicial é 20 graus Celsius e a final é 50. Então, vai ficar 50 menos 20, vai ficar 30 graus Celsius. O beta já sabemos quanto é, então vamos colocar agora, montar a nossa fórmula, a nossa equação. 50 vezes 20 vezes 10 a menos 6 vezes 30. 50 vezes 20 vai ficar 1000. Aí 1000 vezes 30 vai ficar 30.000. Vamos agora colocar em notação científica. Como é 4 zeros, então sabemos que vai ficar 3 vezes 10 a quarta. Positivo porque ele não veio depois da vírgula. Ele está antes da vírgula. Se fosse depois da vírgula, ele iria ser negativo. Vezes 10 a menos 6. Vamos agora fazer o mesmo cálculo de base de 10 que fizemos na questão anterior. Vai ficar 10 elevado à quarta mais, abre parênteses, menos 6, fecha parênteses. Vai ficar 4 menos 6, vai ficar 10 elevado a menos 2. Então, a área vai ficar 3 vezes 10 a menos 2 metros quadrados, ou 0,03 metros quadrados. E por fim, a última questão, dilatação volumétrica. Um sólido de cobre sofre aquecimento até seu volume ser aumentado em 1,08%. Calcule em unidades de 10 elevado a 2 graus Celsius a variação de temperatura, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do cobre é 1,8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Alunos, temos que ter um pouquinho de cuidado e interpretação nessa questão, pois ela é um pouquinho trabalhosa, porém, depois flui perfeitamente. Vamos passo a passo. Variação do volume é igual a 1,08% do volume inicial. Está subentendido na questão o volume inicial. A temperatura, só ressaltando, tem que ser 10 elevado a 2 graus Celsius. Mais uma vez, não deu gama, então temos que calcular. Deu alfa, então vai ser 3 vezes alfa para achar o gama. Que no gama irá ficar 3 vezes 1,8 vezes 10
elevado a menos 5. Vai ficar 5,4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Até aí tranquilo. Vamos agora entender. O que é porcentagem? Porcentagem é um valor dividido por 100. Então, vamos reescrever. Vai ficar 1,08 sobre 100. Vamos agora reestruturar. 1,08 sobre 100 do volume inicial é igual ao volume inicial vezes 5,4 vezes 10 elevado a menos 5 vezes ΔT, que é a variação do tempo. Como é uma multiplicação, podemos assim cortar o volume inicial. E também vamos multiplicar meios pelos extremos, que já vai facilitar muito. Vamos agora à primeira informação, primeira diquinha. Vamos colocar em notação científica o 100. Depois que já cortou o volume inicial, né, vamos colocar em notação científica. 100 é igual a 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é igual a 100. Uma dica muito importante. Então, vamos ficar 1,08 é igual a 5,4 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes variação da temperatura. Não esquecendo, está nesse quadrozinho aqui vermelho de informações. Então, vamos agora reestruturar. Vai ficar 1,08 igual a 5,4 vezes 10 elevado a menos 3. Por que 10 elevado a menos 3? Pois somamos. Quando é a mesma base, nós fazemos o quê? Somamos. Vai ficar 10 elevado a 2 mais, abre parêntese, menos 5, fecha parêntese. Então, 2 menos 5 vai ficar menos 3. Vamos agora para o outro lado, já tudo organizadinho. Vai ficar a variação da temperatura é igual a 1,08 sobre 5,4 vezes 10 elevado a menos 3. Eita, mas só que a potência, a base, no caso de 10, está embaixo. Vai complicar. Kelly, o que eu posso fazer? Calma, vamos passar ela para cima e vamos mudar o sinal. Embaixo ela não era negativa, vamos passar ela positiva. Vai ficar 1,08 vezes 10 à terceira. Que 10 à terceira é, no caso, 100. Então, vai ficar 1080 sobre 5,4. Vamos agora calcular uma diquinha. Nós vamos agora dividir, né? Eita, é porque meu número tem vírgula e eu tenho dificuldades. Calma. Vamos tirar a vírgula. Agora, se tirar a vírgula, temos que acrescentar no outro lado um zero para balancear. Vamos agora. 54 vezes 2 dá 108. 108 para 108, zero. Nada. Abaixo outro zero. Aí, 0 vezes 54, zero. Abaixo outro zero. No caso, vai ficar 200. 200 graus Celsius. E acabou a questão? Não. Temos que entender que a questão quer na base 10 elevado a 2. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a 2. Que 2 vezes 10 elevado a 2 é, no caso, 200. Enfim, acabamos, alunos. Bons estudos para vocês. E deixo também uma mensagem. Eu sei que a situação em que vivemos está muito difícil, porém, não desistam. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, podem falar, tirar dúvidas, exercitar um pouquinho. Beijos e fique com Deus.